Portami via, oh bella ciao, 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 partigiano, portami via, che mi sento di morire. Tá começando o História em 7 minutos. Hoje a gente vai falar do fim de um dos regimes mais brutais do século XX e também sobre como a vida desse ditador terminou, após anos perseguindo com violência, repressão e sangue a sua população. Em abril de 1945, Benito Mussolini foi capturado, posteriormente executado e exposto em praça pública. Mas essa não é só uma história de uma morte. É uma história de um regime que caiu, de um povo que reagiu e de um aviso que atravessa o tempo. Todo autoritarismo cobra o seu preço. Bom, para a gente entender o fim, a gente precisa voltar para 1943. Depois de mais de 20 anos no poder, Mussolini já não era mais o líder forte que prometia grandeza à Itália. A Segunda Guerra Mundial estava sendo perdida. O país estava destruído e a população já não acreditava tanto no fascismo. Foi no dia 25 de julho de 1943 que ele foi deposto pelo próprio regime que ajudou a construir. Mas a história não termina aí. Pouco tempo depois, ele foi resgatado, sim, eu disse resgatado, por tropas nazistas lideradas por Adolf Hitler e colocado de volta no poder como chefe de um governo fantoche no norte da Itália. Na prática, Mussolini já não mandava mais em nada. Era um símbolo vazio, sustentado pela força alemã. Enquanto ele tentava manter as aparências, a Itália começava a explodir por dentro. Bom, é aqui que entram os verdadeiros protagonistas dessa história que eu quero contar aqui. Eu estou falando deles, dos partisães italianos. Os partisães, eles eram grupos de resistência antifascistas formados por trabalhadores, camponeses, estudantes e ex-soldados. Gente comum que decidiu pegar em armas contra o fascismo e também a ocupação nazista. Eles atuavam principalmente no norte da Itália, usando táticas de guerrilha, ataque surpresa, sabotagem, libertação de cidades e execução de líderes fascistas. Não era só uma luta armada, era uma luta política e também moral. Eles lutavam por uma Itália livre, contra a opressão e, claro, contra o medo. E foi essa resistência que acelerou o colapso do regime. Em abril de 1945, com os aliados avançando e os partisães tomando cidades, o regime fascista já estava praticamente em ruínas. E Mussolini sabia disso. Logo, ele tentou fugir, né? No dia 25 de abril de 1945, Mussolini deixou Milão tentando escapar para a Suíça, disfarçado, escondido em um comboio, tentando desaparecer da história. Mas não deu certo. Foi no dia 27 de abril, então, perto da cidade de Dongo, que ele foi reconhecido e capturado pelos partisães. No dia seguinte, veio o desfecho. Benito Mussolini e sua companheira Clara Petacci, ou Petacci, foram levados até a Vila Belmonte. E lá foram fuzilados. Sem julgamento formal, sem discurso final, sem o controle que ele teve por décadas. Segundo os relatos históricos, suas últimas palavras foram: "Atirem aqui", apontando para o peito. O homem que construiu um regime baseado na força morreu pela força. Bom, essa história ela não termina com a execução, né? Os corpos de Mussolini e de Clara e outros líderes fascistas foram levados para Milão e foram expostos, pendurados de cabeça para baixo, em praça pública. A multidão reagiu com fúria, insultos, chutes, tiros, cuspes. Era mais do que uma vingança, era um recado. O mesmo Estado que antes usava violência para controlar, agora via seu símbolo máximo ser destruído pelo povo. A exposição dos corpos tinha um significado claro: mostrar que o fascismo havia acabado e que aquele poder não era eterno. A revolta do povo era sempre dada na mesma medida que ele sofreu, e que um povo unido
conseguiria, em algum momento, voltar a viver livre dessa opressão e desse pavor. Bom, mesmo depois de tudo isso, Mussolini não desapareceu completamente. Seu corpo foi enterrado, roubado, escondido e anos depois devolvido à família. Hoje sua cidade natal, Predappio, ainda recebe peregrinações de grupos neofascistas. Ou seja, o fascismo não morreu com Mussolini. E é por isso que lembrar essa história importa. Porque regimes autoritários não surgem do nada. Eles crescem quando são tolerados, quando são relativizados e quando são esquecidos. Não, a morte de Mussolini não foi sobre o fim de um homem, foi o colapso de uma ideia que custou milhões de vidas. Mas a história mostra que quando a memória falha, essa ideia tenta voltar. O fascismo é algo que está sempre nos rondando. E a gente tem que estar atento contra ele. Se você curtiu esse episódio, compartilha com seus amigos, segue a gente no Instagram, @História em 7 minutos. Ajuda a manter viva essa memória, porque esquecer o passado é o primeiro passo para repetir seus erros. E é isso, bebam água e se cuidem. Esse podcast foi roteirizado por Alex Camacho, ele teve edição de som e mixagem de Gustavo Nalva e é uma produção da Univos Produções.